Então, essa junção dessas duas histórias, com muita velocidade, que é a realidade atual, eu acho que essa é uma das belezas do segmento de moda. A inteligência artificial, ela se tornou prioridade, mas não necessariamente uma realidade ainda. E aí o desafio hoje é, mais do que diversificação de canais, a integração disso em jornadas sem atrito para o cliente. Eduardo Terra é fundador da BTR Retail, cofundador da BTR Varese e membro de diversos conselhos de administração. Presidiu a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo nos últimos 10 anos. É sócio da High Partners. Além disso, organizou mais de 50 missões técnicas internacionais de varejo e é autor de diversos livros. Alberto Serrentino é fundador da Varese Retail e cofundador da BTR Varese, membro de conselhos de administração e comitês de diversas empresas. É autor, palestrante internacional, foi apontado como Top Retail Expert pela Rethink Retail e nomeado na lista Global Retail Voices pela NRF. Paulo Correia é CEO da C&A Brasil, membro do conselho e integrante do Board Global de Sustentabilidade da empresa. Já atuou na C&A como diretor de projetos estratégicos, diretor de compras e vice-presidente comercial. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast 10 mais 10 da BTR Varese. Eu, Eduardo Terra, junto com meu sócio Alberto Serrentino, construímos 10 temas que a gente entende serem os temas mais relevantes para o varejo brasileiro e para o varejo mundial. E convidamos 10 CEOs, 10 importantes CEOs para falar sobre esses temas aqui com vocês durante essa sequência de episódios. Queria agradecer a nossa audiência que tem nos seguido aí nos nossos canais. Para quem ainda não nos segue no YouTube, a gente tem 2 canais, um com os episódios completos e um canal de cortes. Não deixe de nos seguir também no canal de cortes. Nas redes sociais, onde a gente tem postado os bastidores do 10 mais 10 e os cortes também, então não nos deixe de seguir. Agradecer também os nossos patrocinadores dessa primeira temporada do 10 mais 10, começando pela AWS, Porto Bank e a Vetex. Muito obrigado pelo apoio a esse projeto. E cumprimentar então aqui o Alberto, meu sócio, que vai abrir esse nosso episódio super especial de hoje. Isso aí, Edu, muito bom. Vamos seguindo aqui nessa jornada de riquíssimo aprendizado e de grandes insights sobre o futuro do varejo. Então, prazer enorme poder receber hoje aqui conosco, né, grande amigo, Paulo Correia, CEO da C&A no Brasil. Tenho um enorme apreço e admiração e respeito pelo Paulo como profissional, como amigo, e me sinto muito honrado e orgulhoso de ter participado dos últimos 5 anos aí da trajetória da C&A, né, no nosso Comitê de Aceleração Digital. Mas, Paulo, assim, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Oi, gente. Muito legal estar aqui. Uma super honra estar aqui com vocês dois. Esse projeto é um projeto assim, espetacular. Acho que é muito legal a gente ver que tem realmente um conteúdo direcionado a varejo com tanta qualidade, o naipe das pessoas que vocês estão trazendo. Para mim é uma honra estar podendo estar aqui com vocês. Honra é toda nossa. Obrigado, Paulo. Então, vamos começar só esquentando um pouco, antes de entrar no tema central da nossa conversa, para você falar um pouco do que é hoje C&A no Brasil, né? Você pode até conectar um pouco o que é C&A no mundo, o que é C&A no Brasil, os grandes números para quem não conhece em profundidade o negócio. É muito louco essa história, porque pouca gente sabe que C&A é Clemens e August, né? São 2 irmãos que fundaram a companhia em 1841. Então, eu sempre falo que isso é um exemplo de uma empresa que sabe se reinventar. Passou por muitas situações e se reinventou mais uma vez aqui no Brasil, né? Em 2019, quando a gente fez o abertura do capital, então agora é uma empresa de capital aberto desde 2019. A gente viveu logo inaugurou essa nova era logo com a pandemia, mas a gente tinha uma estratégia e a gente conseguiu colocar ela em prática, aconteceu, e a gente está vendo a evolução da companhia com força, né? Principalmente nos últimos anos, tanto em termos de crescimento, quanto em crescimento de margem, lucratividade, mas principalmente a conexão com o cliente e a capacidade realmente de construir as histórias cada vez mais relevantes, mais interessantes para a nossa base de clientes. Então, hoje é uma empresa nacional, a gente tem lojas em todos os estados do Brasil, são 330 lojas, com quase 16 mil pessoas conosco, né?
E realmente a gente opera em diversas linhas, né? Não só toda a parte de vestuário, mas também beleza. Também temos, o que a gente fala aqui de telefonia, mas basicamente, cara, o grande lance é vestuário masculino, feminino, infantil, acessórios e beleza. E foi um dos primeiros varejistas internacionais a entrar no Brasil, a apostar no Brasil, quando ainda tínhamos uma economia completamente fechada, né, Paulo? Exatamente. Essa é uma empresa que chegou no Brasil em 1976, então temos 48 anos, mais 2 anos vamos chegar a 50. Então, 48 anos de Brasil e continua tendo uma força de marca enorme, uma juventude, uma jovialidade, né, um nível de energia que circula a companhia desde então. Eu acho que tem exatamente essa beleza de uma empresa que sabe se reinventar e que se sente confortável em se reinventar. Tem toda a razão, a marca não envelhece. Isso acho que é uma marca que se mantém jovem. Dos maiores patrimônios. Eu sempre falo assim, cara, minha tarefa é mais fácil porque, de fato, a marca tem uma potência incrível e, ao mesmo tempo, tem um ativo maravilhoso. São 330 lojas em um dos melhores shoppings do Brasil, nas melhores localizações desses shoppings. Então, isso já é uma largada espetacular, além de um awareness, né, do público brasileiro de 99%. É muito difícil ter uma pessoa que não conhece. Eu estudo varejo brasileiro há décadas, né? A gente sabe que tem algumas empresas que moldaram setores no varejo brasileiro. O Carrefour foi fundamental no varejo alimentar brasileiro, a C&A foi fundamental no varejo de moda brasileiro, né? Assim, foi a empresa que praticamente moldou o mercado e formou as pessoas especializadas no segmento, né? E aí, essa juventude que você falou, ela durante anos valeu para produto, né? E agora, mais recentemente, está sendo muito válida para canais, que é o tema que a gente vai falar já, né? Mas sem dar muito spoiler. Você falou um pouquinho dos números e do passado, olhando um pouquinho para o futuro, né? Olhando para desafios, oportunidades aí para um horizonte de 5 anos, como é que você enxerga? Você falou de 19, que foi a abertura de capital, o IPO, então tem 5 anos dessa nova C&A Brasil, né? Como é que você olha para os próximos 5 anos? Vocês devem ter muita coisa bacana para acontecer. O que você pode dividir com a gente aí da tua visão de C&A para os próximos 5 anos de Brasil? A gente tem uma estratégia que a gente divulgou para o mercado em maio de 2024, né? E a ideia era o seguinte, como fortalecer de fato a companhia no que diz respeito a um nível de conexão com o cliente para um outro patamar. Como recuperar o brilho dessa marca de uma forma que realmente incontestável. Então, esse trabalho tem sido realizado, ele tem algumas avenidas que são as mais relevantes, né? O primeiro é essa avenida que a gente chama de avenida de produto. Então, de fato, tem um olhar para categorias que a gente está identificando, baseado nesse entendimento do nosso público-alvo e das preferências desses clientes, quais são as categorias que a gente tem a oportunidade de ampliar sortimento, de ampliar espaço, de construir propostas mais interessantes ou jornadas mais interessantes. Então, tem uma história de produto, categoria, tem uma história de personalização também dentro dessa história de produto. Então, como a gente consegue construir sortimentos mais personalizados, mais adequados a cada uma das 330 lojas, com muita tecnologia por trás, com muitos dados, com muita ciência por trás da história, mas, ao mesmo tempo, conectando, como é o nosso negócio, né? Conectar a ciência com a dinâmica estética, comportamental, né? Isso eu acho, a moda tem essa beleza tem arte e tem ciência. Para alguns é complexidade, para outros é uma beleza, de verdade. Eu sou do tipo que eu acho isso lindíssimo, que é a capacidade de você trazer essa dinâmica de dados, gestão, tecnologia, mas ao mesmo tempo ter uma discussão que é muito importante de estética, de tendência, de comportamento humano, o que é interessante, o que é mais interessante, o que é menos interessante. 3 grandes elementos da nossa estratégia, que é a dinâmica do posicionamento de marca. Então, a gente fez o lançamento do nosso novo posicionamento de marca, que é exatamente isso, né? A C&A é um lugar que as pessoas se encontram, às vezes se encontram amigos, pessoas conhecidas, mas você encontra aquilo que você está procurando. A C&A é o lugar que você se encontra, na hora que você se veste, coloca a roupa no provador e fala, pô, isso tem a minha cara, isso tem a ver comigo. Então, a gente está celebrando muito essa história dos encontros, e a C&A por isso que a gente está chamando esse hashtag C&A, a gente se encontra na C&A, né? Então, essa é um pouco da estratégia. Então, quando a gente fala de 5 anos, o que eu consigo ver, cara, é claramente
uma empresa que tem uma obsessão muito forte pelo comportamento, pelos interesses, pelas preferências de cada cliente e, ao mesmo tempo, consegue entregar a história de moda para cada pessoa do jeito que ela quer, do jeito que ela pretende, do jeito que vai valorizar e vai fazer a vida dela mais fácil. Então, esse é um pouco do olhar para o futuro, está mais ou menos nessa linha, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, vamos então, Paulo, agora entrar no tema específico desse nosso capítulo, né, desse nosso episódio, que é a digitalização do varejo e a omnicanalidade como um tema emergente. Então, nosso entendimento sobre isso é que o varejo vem sendo transformado e desafiado pela digitalização. Tivemos o Mazini no primeiro episódio do nosso 10+10, falando de como a Amazon começou em 95 e depois chegou ao Brasil. Isso mudou o varejo, isso desafiou o varejo. Isso vem levando o varejo à diversificação de canais, primeiro com o e-commerce, depois a multiplicação de canais digitais. Na pandemia, tudo isso sofreu um enorme impulso e aí veio uma explosão de novos canais de venda e aí o desafio hoje é mais do que diversificação de canais, a integração disso em jornadas sem atrito para o cliente, onde a relação é com a marca e não com canais de venda e como é que tudo isso pode ser orquestrado para o cliente. Então, a primeira pergunta, Paulo, para começar a falar sobre esse tema é exatamente isso, ou seja, nós vivemos esse salto na maturidade digital dos clientes e na digitalização do varejo a partir da pandemia, parte dele organizado, parte dele no sufoco, né, numa agenda de sobrevivência, sem capacidade de estruturar os fundamentos e os pré-requisitos, mas a verdade é que o varejo mudou radicalmente o ritmo com o qual acelera a digitalização nos últimos anos e a C&A é uma prova viva disso. O que você percebe? Você falou bastante sobre esse olhar de jornada, essa capacidade de ler o cliente pelos dados, essa obsessão por entender comportamento em escala. O que você poderia sintetizar como principais mudanças que você percebe nas jornadas das clientes e no comportamento das consumidoras, né, da pandemia para cá? Cara, você trouxe aqui vários elementos, né? Mas assim, começando pelo ponto que você trouxe. Não temos tempo, pode falar com calma. Das jornadas em si, né, cara? Hoje em dia, as pessoas tinham um pensamento muito linear, né, de canais. Então, o canal A, canal B, canal C. E as organizações acabaram tentando fazer, num primeiro momento, esse olhar por canal, né? E aí até chegando a PNL por canal. O que gera distorções absurdas, porque não tem nenhuma conexão com a realidade do cliente. O cliente está pouco se lixando qual é o canal. Ele nem entende o que é canal. O que ele entende, ele tem uma necessidade, tem uma dor, ou tem uma ambição, ou tem um sonho, e aí como ele consegue alcançar esse sonho, como ela acha aquilo que ela está procurando, como ela encontra aquela história que ela está pensando, que ela acabou de ver. Então, a mudança que aconteceu com a pandemia em si foi que realmente todo o mundo físico fechado, o mundo digital estava aberto, né? Então, de alguma maneira, essas necessidades, esses sonhos continuavam lá. Não mudou isso, né? A pandemia não mudou internamente esse desejo de entender, de conhecer, de buscar alguma coisa que está precisando. Então, cara, quando começa essa dinâmica de que está tudo fechado, tem uma exploração, tem um aprendizado, tem um aprofundamento das diversas possibilidades digitais que foi um salto, né, em pouco tempo muito forte, porque até por falta de opção, né? Você não tinha mais a opção do físico aberto. Então, acho que isso trouxe mudanças comportamentais nas jornadas muito fortes, muito fortes. A gente vê lá hoje em dia essa coisa jornadas clássicas, né? Antigamente era a pessoa marcava, vai para o shopping com a família, vou ver o que está na moda, né? Então vai dar uma andada no shopping, vai ver o que está nas várias lojas. Se informar nas lojas, se informar. Hoje em dia, a informação é assim, você está no ônibus, você está em casa, você está no cabeleireiro, de alguma maneira você está vendo e você está se informando o tempo inteiro. O que a celebridade está usando, o que a influenciadora está usando, o que está surgindo aqui, que ela viu a foto que achou linda, aquela blusa, aquela pessoa tem um corpo parecido com o meu, eu acho que esse tipo de coisa funciona bem para mim. Então, o volume de informações e as origens das informações
são múltiplas. E eu acho que, olhando para frente, só vai aumentar. Então, a multiplicidade de onde você faz essa primeira fase da jornada, que é meio que de uma identificação, né, do que está acontecendo, geração da demanda, geração da necessidade, isso tem várias situações hoje diferentes para isso acontecer. Pode até ser na loja física também, acontece também dentro da loja física, mas hoje em dia tem múltiplas possibilidades. Uma cena que a gente vê muito clara hoje em dia é pessoas chegando na loja física com um print no celular. Eu quero isso. Eu queria essa blusa aqui. No começo, era aquela blusa da loja. Ó, eu vi aqui no site de vocês, tem essa blusa aqui. Agora é blusa do influenciador. A foto que ela... Tem alguma coisa parecida com isso aqui? Vocês têm alguma coisa nessa cor? Então, isso que eu falo assim, a jornada, quem diz, quem fala, quem vai ditar, é o cliente, é a cliente. E a linearidade disso é zero. É zero. Não Aliás, tem Paulo, você tem um indicador que você fala sempre, né? Que a C&A mede e monitora, percentual de vendas em lojas que não começaram na loja. Exatamente. Então, hoje em dia, a grande maioria já é iniciada em meios digitais. E eu acho que vai virar cada vez maior essa história, porque no final o meio digital está na vida da gente, né? Eu acho que isso é inevitável. Esse ponto, né? A gente tem falado que o 10+10 a gente tenta trazer um caráter educativo aqui para o mercado de varejo, para quem quer entrar no varejo. E a gente traz uma métrica que hoje, por volta de 14% do varejo brasileiro, acontece em vendas digitais, 14%. Só que isso gera um perigo, porque as pessoas ainda acham que os outros 86% são analógicos. E o que você está trazendo é não, né? A jornada de uma loja, ela é muitas vezes toda digital, né? Ela termina na loja física, Perfeito. quer dizer, o pagamento, o final da experiência física, mas o processo pelo qual a consideração, a escolha, a busca foi muitas vezes todo digital. Então, eu acho perfeito o ponto, cara. Eu odeio quando me perguntam quantos % da venda é feita no online. Perfeito. Porque a minha vontade de falar, cara, é quase 100. É isso. Eu falo, como assim? Ótimo ponto. Mas na prática Porque você vai falar o seguinte, como você falou, se vai passar o cartão, se isso, aonde passa o cartão é o canal, Isso. tá errado, desculpa. Senão você vai ficar míope na hora que você construir as tuas jornadas, na tua forma de se organizar, né? Porque de verdade é cada vez maior o nível de preparação das pessoas que vão numa loja física. E essa preparação acontece nos meios digitais. É na rede social, é no site concorrente, é no site de algum outro lugar, é no portal que a pessoa está vendo lá a foto da celebridade ou da influenciadora com aquele look. Então, esse a confusão aí, né? Digitalização da venda é uma coisa mais tática, que é menor do que digitalização da jornada, que é o teu ponto, né? Que é muito maior do que... Exatamente. E acho que o seu ponto está muito, assim, sair do olhar de onde o cupom fiscal é emitido para entender o processo pelo qual o cliente chegou à decisão. Né? Então, essa é a visão de jornada. Essa é a beleza. Desvinculada da questão de aonde foi processada a venda, né? Aonde ela foi decidida, porque no fundo é um conjunto de fatores. Isso aí. Agora, a gente tem também trazido aqui o tema das lojas e da omnicanalidade, no tema dos canais digitais, né? E a C&A, você falou em 330 lojas, né? E a gente tem visto a força do varejo que combina bem os ativos físicos com os ativos digitais, que e aí você definiu muito bem, uma visão muito mais de cozinha, né? De bastidores do que de cliente. Para o cliente o que vale é comprar numa jornada que ele quer, né? Mas do ponto de vista de infraestrutura é importante essa combinação de canais com loja. Queria que você falasse um pouquinho como é que é essa orquestração da omnicanalidade, né? Qual é o papel da loja? Toda a venda digital da C&A sai das lojas ou não? Você tem o papel do CD ainda? Se você divulga esse índice de omnicanalidade que a gente diz, que é o cliente comprar, para deixar claro o que a gente está chamando de omnicanalidade, né? São vendas digitais que o cliente retira na loja ou a loja manda para casa dele.
Então, a gente não está mais divulgando esse número exatamente porque começa a ter uma perfeito. nebulosidade em torno dos processos. Medi-lo começa a ser quase impossível. Exatamente. E no final, a gente não vê tanto valor em conseguir mensurar isso, né? A gente está vendo muito mais valor em tentar entender mais profundamente as jornadas, as diferentes necessidades. E não a entrega. Em que momento, o que acontece, por que acontece isso, né? Então, a gente tem hoje, né, as lojas como sendo hubs de entrega, sim, mas principalmente o CD também é um cara muito importante, porque no final tem uma infraestrutura logística no CD que muitas vezes ela é muito mais eficiente, tanto em termos de prazo quanto em termos de custo, do que o logístico loja. Então, o logístico loja é maravilhoso quando o estoque está na loja, o cliente vai lá e retira. É bom para a cliente, principalmente, porque ela vai lá, ela retira a peça, então ela tem acesso, ela tem controle do acesso de quando que ela vai receber o produto, né? Que é uma coisa que é difícil você ter quando você está em casa, porque às vezes não tem ninguém em casa e vai chegar a pessoa, vai chegar a entrega, aí não tem a portaria, dá confusão. Tem N situações que ainda são atritos que existem, né? Mas quando ela tem a chance de ir na loja e ter a chance de buscar o produto, esse atrito acaba, ela tem a chance de experimentar o produto, então se ela não gosta, ela pode resolver na hora, ela pode trocar, então também é uma conveniência de alguma forma. E ao mesmo tempo, para a gente, né, de alguma maneira, é uma chance da gente ter uma conversa ainda adicional com ela e de algum jeito ela poder aumentar esse ticket, né, de alguma forma. Então, eu tenho até minha tese lá cara, no varejo, se você conversa, você vende mais. Então, de algum jeito, se você tem algum tipo de diálogo, pode ser diálogo no chat, o diálogo faz vender mais. Porque você não sabe o que você não sabe. Quando você tem conhecimento de alguma coisa adicional, de repente você tem a condição de falar, isso aqui me interessa, eu gostaria de ter essa... O diálogo faz vender mais. Adorei essa frase. Eu falo assim, conversou, vendeu mais. Conversou, vendeu mais. Então, assim, de alguma maneira, eu entendo que esses formatos que a gente tem hoje, que talvez o formato número 1, que é a pessoa vai na loja física, mas ela fez a pesquisa antes. O formato número 2, que a pessoa comprou, fez o checkout online e vai buscar na loja. E tem o formato número 3, que é comprou na loja online e recebeu na sua própria residência ou escritório. Isso aí. Bom, eu queria falar do nosso primeiro patrocinador da temporada do 10+10, que é a AWS. Agradecer todo o time da AWS, começando pelo Kleber Moraes, diretor-geral, Eric, Enio, Rafa. Muito obrigado à AWS pelo apoio aí a esse nosso projeto. Bom, a AWS é uma plataforma de nuvem líder mundial, com mais de 240 serviços completos, oferecem soluções em computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análise de dados, aprendizagem de máquina, IoT e muito mais. Estão em 34 países, regiões, né? E se expandindo ainda mais para outros mercados. São milhões de clientes que vão de startups até empresas grandes de varejo, como as que a gente está entrevistando aqui, até governos, que acabam confiando para a AWS suas infraestruturas para ganhar agilidade e redução de custo. Então, obrigado ao time da AWS, né, Alberto? E aí o Eric Seco tem uma pergunta para o Paulo. Isso. Então, bom, um grande abraço aí, Kleber, Enio, Eric, Rafa, o time todo da AWS. Paulo, a pergunta é sobre personalização de jornada, né? Você já falou um pouquinho sobre isso na sua introdução. Então, como é que você vê essa agenda de personalização em escala, né? Porque esse é o grande desafio, avançando e aonde entra a tecnologia nessa agenda? Não, perfeito, cara. Abraço aí para o Kleber, nosso fornecedor aí, muito importante, abração para ele. Cara, assim, eu acho que a gente está ficando cada vez mais educado no que diz respeito a essas ofertas, os estímulos que você recebe. As redes sociais são um exemplo nesse sentido de conteúdos cada vez mais direcionados que, em tese, tem a ver com você, né? Você vai numa plataforma que é de conteúdo ou de pessoas e esses conteúdos acabam vindo para você personalizar, em tese, cada vez mais personalizado. Então, isso está ficando uma coisa comum. É quase que uma expectativa.
Então, hoje em dia, você receber um e-mail que não tem nada a ver com a sua realidade é uma coisa irritante. Ela não é mais neutro. Antigamente era neutro. Agora é irritante. Está ocupando meu tempo. Está ocupando meu tempo. Então, de alguma maneira, essa dinâmica da personalização, esse nível de exigência do consumidor com a sua personalização, para mim, vai entrando numa dinâmica exponencial também. Vai começar a ficar insuportável você receber coisas que você não tem interesse. Porque hoje, na rede social, o que acontece quando você é impactado por alguma coisa que você não está interessado? Você simplesmente passa. O dedinho vai lá, descarta. Então, tu não quer ser descartado. Eu acho que esse é o ponto, né? Você tem poucas chances de conversar com o seu cliente, às vezes, e, você não quer ser descartado. Eu acho que essa é a beleza. Então você tem que conseguir trazer alguma coisa relevante. Para você trazer relevância para 18 milhões de pessoas, cada uma em cada lugar do Brasil, com histórias totalmente diferentes, ainda mais a C&A, que é uma marca super democrática, atua em diversas faixas. Então, você tem que ter uma máquina tecnológica por trás. A história de dados, a gente está falando assim, muito do que a gente alavancou, por exemplo, de vendas em alguns canais durante a pandemia, foi porque a gente lá em 2017 começou a fazer o programa de fidelidade, o C&A e Você, e começou a registrar, ter informações sobre os clientes. Hoje eu sei que são 18 milhões, mas em 2017 eu sabia de número de tickets, eu não sabia quantos clientes eram. Que é uma visão muito limitada. Exatamente. Então eu sabia, olha, eu vendo X de ticket, eu vendo X da categoria, eu vendo X desse nível de preço, mas você vende para que cliente? Isso não sei. Então, a não ser que o cara tenha um cartão. Então, esse é um outro elemento, né? Então, o cartão... O cartão tem um papel importante. Também tem um papel. Na verdade, hoje eu tenho falado isso com investidores o tempo inteiro. O papel do cartão é muito mais de trazer esse nível de fidelização e relacionamento com o cliente do que só prover crédito. Sim. Eu brinco e falo assim, pergunta para sua mulher o seguinte, ou para sua filha, ou para alguém que você conheça. Fala assim, eu vou te dar esse vestido aqui. Você vai lá, entra nessa loja e você vai comprar esse vestido que você não gosta, mas lá você vai comprar lá porque tem crédito. Tenta essa cena para você ver qual é a possibilidade de sucesso dessa desastrosa. Cena. Baixa, porque de verdade, primeiro você gosta do produto, depois o crédito facilita a tua vida. Então, o crédito é uma excelente ferramenta para a gente poder ter duas coisas. Primeiro, a possibilidade de conhecimento e entendimento dos padrões de consumo, mas também, como é uma história de venda a crédito parcelada, cada mês a pessoa tem a possibilidade de ver a sua fatura e naquele momento é a chance que você tem de conversar. E lembrando do lema... Conversa demais. Então, de algum jeito, essa dinâmica do crédito também tem esse papel que eu acho que é muito importante. Mas entender que a empresa precisa, de fato, organizar a sua base de dados, capturar essas informações de um jeito simples, fácil, não chato para o cliente ou irritante para o cliente, de uma maneira mais fácil. E conseguir, de alguma maneira, entregar de volta para o cliente ofertas, histórias interessantes, conteúdos interessantes. Não precisa ser sempre só oferta, pode ser conteúdo. E que o cliente sinta que vale a pena compartilhar informações com a companhia, porque de alguma maneira ele se beneficia com esse compartilhamento. Eu acho que isso é inevitável, que é para esse lugar que a gente vai. Então, isso demanda um nível de construção tecnológica por trás, nossa AWS aqui com essas nuvens, de alguma maneira a gente ter esse armazenamento de dados. Outro dia a gente estava lá falando lá no comitê que você participa lá, cara, em 4 anos decuplicou o número de dados que a companhia... Não é trivial. A gente fala das terabytes, mas 10 vezes quando você vai para a cozinha, dados. essa agenda é complexa, é muito complexa. Então é um negócio muito sério. E aí tá bom, mesmo que você tenha os dados lá organizados, armazenados, o que você faz com eles? Como você extrai? Como você transforma aquilo em tomada de decisão? Então, por exemplo, a gente tem feito coisas muito legais nesse sentido, já no que diz respeito a motores que a gente vem construindo para poder ter esses diálogos com os clientes, mas a gente está indo para essa história do assunto produto.
será que no futuro, na minha cabeça, como eu conseguiria desenvolver produtos para uma pessoa, né? Essa acho que é uma ambição. A inteligência artificial começa a entrar aí. Mas eu acho que é um assunto que vai chegar. Vai chegar. Esse é o sonho grande. Não sei quanto tempo, mas isso para mim é onde vai, né? Paulo, queria entrar num tema, dentro do que o Alberto contextualizou aí de canais digitais. Marketplaces é uma das agendas importantes, né? A gente tem, na nossa obsessão por dados de varejo, né? A gente tem mostrado que hoje, por volta de 12% do varejo brasileiro já passa por algum marketplace. Então, se a gente for fazer uma conta simples, de cada R$9 que se vende no varejo brasileiro, R$1 é por meio de um marketplace, né? Isso, lembrando que a gente está completando 25 anos de história dos marketplaces no mundo, né? No nosso primeiro episódio, a gente conversou aqui com o Daniel Mazzini da Amazon, né? CEO da Amazon. Então, lembrando que em 99... a Amazon testou o que seria o que a gente chama hoje de Marketplace B2C. Ela inventou, na verdade. Ela inventou, né, o que a gente chama de Marketplace B2C, que hoje são tantos, são muitos. Então, a gente tem o que a gente chama de Marketplace In, Marketplace Out, quer dizer, C&A sendo um Marketplace, ou C&A sendo um seller de um Marketplace mais generalista. Então, queria te ouvir como é que vocês têm hoje olhado para esse modelo, né? Qual é a visão da C&A sobre esse canal que, enfim, se tornou relevante? Olha, quando teve a pandemia, um dos caminhos que a gente trilhou naquele momento foi de começar o nosso marketplace. Né? Então, a gente investiu para isso, começou a trazer o que a gente chamava lá de galeria C&A, como se fosse uma galeria, lembrando aquele termo galeria, né, de shopping, né? De alguma maneira trazendo um complemento de sortimento para o público que estava visitando as nossas plataformas, seja o aplicativo, seja o site. O que a gente vê na prática, assim, que eu acho que no final, aquele formato marketplace, do jeito que ele existe pelos grandes players, muito difícil ser replicado para players menores, né? Porque é mais do que só sortimento disponível. Tem a ver com o nível de serviço que você oferece de fato. E aí você passa a ter níveis de serviços diferentes, porque tem o nível de serviço da C&A como um todo e tem o nível de serviço dos sellers, e que às vezes dá muito conflito por conta disso, né? Então, a gente foi diminuindo essa história. Que está debaixo de uma mesma marca, no caso do Exatamente. Você está comprando a C&A. Você está comprando a C&A. Se é do seller XY... Vamos de novo entender. O cliente entende a marca, não entende o canal. Exatamente. Então, isso foi começando a fazer uma filtragem. A gente começou a fazer, de fato, uma filtragem, tentando manter aqueles que realmente tinham complemento de sortimento e que tinham um nível de serviço compatível com os padrões da C&A. Então, eu vejo... eu acho que aquele sonho de todo mundo ia ser um marketplace, todo mundo ia ser um ecossistema, eu acho que isso foi se reconstruindo ao longo da jornada. A gente tem discutido isso nessa temporada. Cada um no seu quadrado, né, de alguma maneira, da sua história, com a sua relevância, o que você realmente agrega de valor. Não dá para todo mundo ser marketplace, né? Então, eu acho que isso também tem um aprendizado grande, um amadurecimento nessa conversa, eu acho que é importante. E o out? O out a gente não opera. Não opera. A gente não opera. Tá, perfeito. Ok. Bom, queria falar agora da VTEX, que também nossa super parceira dessa temporada e super parceira da C&A, né? Há bastante tempo. Então, agradecer a Rafa Rezende, presidente da VTEX Brasil. Então, a VTEX é uma plataforma de comércio, de composable commerce, como a gente tem definido aqui, né? E que tem revolucionado a forma com que marcas e varejistas se conectam aos seus clientes, com uma série de funcionalidades pré-integradas. São soluções de comércios avançadas e uma extensa rede de parceiros, oferecendo experiências únicas de compra e personalização para os seus clientes. Falamos bastante de personalização aqui hoje. Tudo em uma única plataforma. A VTEX está presente em 43 países, então uma empresa hoje global, com 2.600 clientes. Empresas como Carrefour, Colgate, né, Motorola, Sony, Stanley, Black & Decker, entre outros. Então, muito obrigado a todo o time da VTEX pelo apoio aí ao 10+10, né, Alberto? E a Rafa tem uma pergunta para o Paulo. É isso aí. Então, um grande abraço aí ao time VTEX, Rafa. A C&A está nessa lista
dos grandes clientes da VTEX, um dos primeiros grandes clientes da VTEX. Então, olha, a Rafa parece que estava escutando você falar, porque a pergunta que ela joga para você é sobre conversational commerce, né? Você falou, conversa faz vender mais. E o Edu e eu recentemente estivemos até na Índia, que é onde o conversational commerce está mais maduro, explodindo, com muita automação, né? Então, a C&A foi, durante a pandemia, um dos grandes cases no Brasil de conseguir levar a loja até o cliente pelo WhatsApp. E isso, sem dúvida, trouxe uma curva de aprendizado muito grande. Mas como é que você vê hoje essa agenda que eu estou vendo que estrategicamente se enxerga de uma maneira maior do que simplesmente atender clientes pelo WhatsApp? Como é que isso está impactando a experiência de loja? E a Rafa quer saber também como é que isso mexe com o papel do vendedor, que é uma coisa que a C&A historicamente usava pouco e agora usa muito mais, né? A venda assistida suportada por tecnologia. E aí tem outro tópico dela, como é que isso mexe com CAC e LTV, e aí só para contextualizar, quando a gente fala de CAC e LTV, essa linguagem veio junto com o varejo digital, mas hoje contamina o varejo como um todo. Você começar a ter indicadores de cliente que se traduzem em impacto econômico. Então, o CAC é o custo de aquisição de clientes, o quanto uma transação nova de um cliente novo demanda de esforço de mídia ou de qualquer tipo de ativação que traga esse cliente para dentro do negócio. E o LTV é o valor do cliente no tempo, que é o quanto ele devolve na combinação de frequência, recorrência, gasto e, eventualmente, margem que ele deixa nas transações que ele faz. Paulo. Boa. Beijo aí para a Rafa, abração para o Mariano, também parceiros de longa data. Uma curiosidade também, quando eu estava em 2014, quando a gente começou o e-commerce, eu recebi essa missão aqui no Brasil de abrir o e-commerce da C&A, né? Estava meio atrasado, obviamente, mas naquela época, mas eu na época que eu tocava a área comercial, fui ver a história de como eu não entendia nada, mas não entendia uma vírgula. E eu conheci o Mariano. E ali começou uma história de aprendizado e de parceria que está até hoje de pé, com muito sucesso, eu acho. Mas, assim, voltando na pergunta da Rafa, assim, o WhatsApp, por exemplo, que é um exemplo desse conversational, né? Ele foi, na pandemia, a forma que a gente encontrou de pegar a nossa força de lojas e poder trabalhar e conversar com essa base de 18 milhões de pessoas que estavam em casa. Então, aquilo ali foi uma força muito importante para a gente. A gente trouxe muitos testes, muitos formatos. O Alberto esteve conosco nessa jornada também. Muitos formatos para tentar encontrar caminhos para ter a relevância nesse contato, para ter volumetria desse contato. Mas, olhando em retrospectiva, tinha um quê de artesanato na história, porque era uma pessoa, um associado, conversando com uma outra pessoa. Então, você tem 15 mil pessoas na C&A, então você tinha realmente milhares de pessoas conversando com clientes através do WhatsApp, e é difícil você ter algum nível de consistência nessa conversa. Até porque, se entra uma outra pessoa no outro dia, se ela conversa com outra pessoa, tem turnos, né, de trabalho, a pessoa não está disponível, ou de noite, às vezes o cliente está disponível e não consegue conversar com ninguém, porque é todo mundo em casa. Então, essa acho que foi uma primeira fase, a gente conseguiu realmente movimentar a companhia através do WhatsApp, na hora que a loja estava toda fechada, e a gente evoluiu muito no case do WhatsApp. Mas eu acho que uma história importante que acho que a gente foi aprendendo como a gente pode trazer esse conteúdo através de tecnologia de uma maneira melhor para o cliente, mais relevante e mais disponível. Então, hoje a gente ainda tem toda uma máquina de WhatsApp, mas hoje a gente também tem uma máquina de tecnologia que inicia essas conversas, que consegue trazer propostas, que consegue trazer relevância e consegue trazer atendimento na hora que o cliente quer, independente desse horário. Então, esse conversational commerce, que eu acho que aí a gente vem discutindo bastante também essa dinâmica do Gen AI, de como conseguir trazer essa inteligência para essa conversa, para que o cliente possa resolver os problemas deles através desse canal, desse caminho, né, de compras, é um tema muito importante, muito interessante para a gente hoje, porque é o próximo passo, né? Então, de verdade, é aquilo que a gente está falando antes. O cliente tem um problema, quer resolver aquele problema, e tem a chance
são 3 horas da manhã, ela está sem sono e ela, sei lá, né, foi aquele momento, o filho acordou, voltou para a cama, está ali olhando, ela quer poder agilizar a vida dela de alguma maneira. A gente tem que estar disponível, a gente tem que estar relevante. Então, tecnologia tem um papel hoje nesse sentido e está proporcionando soluções para a gente construir esse tipo de situação, esse tipo de atendimento também. Agora, se você pensar, isso traz um LTV para cima, né? Voltando nos indicadores da pergunta. Frequência na veia. Frequência na veia, né? LTV na veia. Então, essa capacidade de você saber ter, quase como se, eu falo assim, no futuro, é quase como se você tivesse um seu consultor para o assunto X. Tem uma pessoa que eu conheço, pode ser virtual, pode ser qualquer coisa, mas aquela pessoa resolve meus problemas, todos os meus problemas relacionados à moda. Pô, vou lá, e aí, o que eu faço? O que eu compro? O que tem a ver? Isso é que eu acho que é a beleza dessa história, para onde esse negócio vai caminhar. Então, isso faz com que a fidelização aumente, o LTV vá lá em cima. Com relação ao CAC, em tese, se isso for forte o suficiente, isso começa a atrair as pessoas. Pô, vou lá, fiquei sabendo, um conta para o outro, não, liga. Reduz o CAC. E reduz o CAC. Então, eu acho que em tese, deveria ser esses. E na loja, como é que você está vendo isso mexer com a experiência de loja e com o papel de vendedor? Então, essa é a mesma coisa, né? Porque a ideia é, de fato, a gente conseguir construir uma força de vendas na loja que seja uma força de consultores, de verdade, estilistas, né? Assistentes de estilo. Com todo o conteúdo que a gente gera, e a gente tem muito conteúdo de respeito à moda, como que eu posso empoderar uma pessoa razoavelmente treinada para ela poder ajudar alguém numa sua jornada de procura de qual produto de moda que ela tem. Com o aplicativo, a gente hoje tem lá o aplicativo do associado, que hoje já começa a trazer uma série de informações, se o cliente se identificar, com uma série de informações que podem ajudar o cliente na hora de encontrar essa solução, esse produto, esse look que ela quer encontrar. Então, isso só vai escalar cada vez mais, né? Então, de novo, volta naquele elemento da personalização que a gente estava falando antes, com tecnologia, dados, conhecimento, de alguma maneira aplicado, né, a inteligência artificial, você poder empoderar pessoas que estão ali no piso de loja a serem os melhores consultores de estilos possíveis. Né? No fundo é o tema personalização levado em todas as jornadas e pode ser humanizada, automatizada, mas no fundo mais conteúdo, mais personalização, Perfeito. Mais relevância. Né? Perfeito. Não, e o tema do CAC, né? Eu acho que a tua frase que acho que marcou muito, né? Essas conversas geram uma série de alavancas aí para o negócio do digital commerce. Essa base engajada que você tem falado aí, numa dinâmica também de WhatsApp mais maduro, elas reduzem muito o CAC, né? Porque você tendo esse canal, seja com WhatsApp, seja com qualquer dinâmica de conversational commerce, você passa a ter, de fato, esse cliente com frequência num canal que é o dele, no caso do Brasil, WhatsApp, comprando, conversando, interagindo, numa redução de CAC, que é aquela dinâmica de você sempre ter que acionar ele usando mídia e gerando isso. Exatamente. Muito bom. Esse formato que a gente meio que aprendeu nessa primeira fase de fazer esses grandes comunicações para um monte de gente, isso realmente tem isso está em declínio, né? Tá, total. Porque é caro. É caro. E ao mesmo tempo você definiu, né? Toda aquela dinâmica mais tradicional de CRM, com campanhas genéricas não personalizadas, também não funciona. Né? Então, isso também é caro. As conversas personalizadas, acho que é a agenda que você trouxe aqui como novidade. Né? Exatamente. É caro e é annoying, né? E annoying. É chato, irritante. Né? Tem o potencial de irritar as pessoas. Meu grande insight, conversas personalizadas. Bom, queria falar um pouquinho da Porto Bank, também nosso parceiro, patrocinador dessa temporada do 10+10. Um grande abraço ao Marcos Loução, CEO da Porto Bank, todo o time do Grupo Porto. Porto Bank é uma empresa que consolida os produtos e soluções financeiras do Grupo Porto, que eu acho que muitos de vocês conhecem. O cartão Porto Bank foi o primeiro a zerar o IOF para todas as compras internacionais realizadas com os seus cartões de crédito. Somos clientes assíduos, né? Não pagar IOF ou receber ou a devolução do IOF é uma delícia. Né? O objetivo é beneficiar os clientes com economia significativa
nas suas compras no exterior, sejam elas online ou em lojas físicas, né? Tem outros benefícios como o Tag Porto Bank, que a gente também usa, sem mensalidade, o programa de relacionamento da Porto Plus, descontos em seguros altos e o Shell Box. Então, uma série de benefícios bacanas. Além disso, descontos e benefícios em pré-vendas em alguns eventos super bacanas. Então, super obrigado ao time da Porto Bank pelo apoio ao 10+10. E o Loução tem uma pergunta para o Paulo. Isso, nosso amigo Loução. Abraço aí a toda a turma da Porto e do Porto Bank. Paulo, levantou uma bola aqui bem fácil para você cortar. Obviamente, o Loução quer falar a sua perspectiva sobre meio de pagamento, né? Então, nessa agenda toda de digitalização, de omnicanalidade, como é que vocês estão usando os meios de pagamento para melhorar a jornada, integrar a jornada, torná-la mais fluida? E aqui eu acho que cabe sim um resgate de que a C&A foi muito pioneira no Brasil, tanto em cartões private label, chegou até a maior base de cartões privados do Brasil, no nosso varejo. Foi pioneira em ter um banco associado a um negócio de varejo, que depois foi vendido por Bradesco, mas foi algo muito ousado naquela época. E agora está sendo pioneira em reinventar o negócio de cartão private label com C&A Pay, que é o private label digital. Então, como é que isso se insere na estratégia de digitalização e omnicanalidade? Super. Loução aí, obrigado pela pergunta, cara. Muito, muito legal. Você falou tudo, cara. Talvez são as dores e às vezes as belezas de você entrar um pouco mais tarde, né? Então a gente fez lá em 2009, quando a gente vendeu o banco para o Bradesco, isso gerou uma outra dinâmica, né, de concessão de crédito e de controle do crédito. E é uma história difícil porque, ao final, uma coisa é a rentabilidade do business, serviços financeiros, e a outra coisa é como o varejo conecta com os serviços financeiros. E, de algum jeito, isso a gente entendeu que tinha realmente aí a oportunidade de a gente fazer isso melhor. Quando foi, então, o IPO, essa era uma das plataformas, a gente vai recuperar a capacidade de dar crédito, né, e a decisão do crédito, e isso se concretizou no final de 2021, que a gente apertou a mão, concordou a recompra, né, desse direito, e a gente lançou logo em seguida o C&A Pay. Quando eu falo da beleza de chegar tarde, é que nos deu a chance de, num contexto muito mais digital, a gente já largar o cartão totalmente digital. Então, desde o início, nunca teve plástico. Não tem plástico? Não tem plástico. Interessante. Então, e não tem papel também, né? Não tem documento. Não tem papel, é tudo no aplicativo. Então, de alguma maneira, o cliente vai checar suas faturas e vai ver os seus limites, tudo no aplicativo. E o mais legal que veio depois foi você paga com um sorriso. Então, como você chegou no caixa, quer pagar com Pay? Quero. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer uma experiência que ela primeiro, a experiência é muito fácil, é muito simples. Você não precisa lembrar da senha, você não precisa levar o plástico, você pode olhar só para a câmera e você já pagou. Então, isso dá um nível de velocidade e facilidade no processo absurdo para o cliente, né? Então, esse é um lado da história. O outro lado da história é um pouco do que a gente estava falando antes, que é exatamente com isso, a gente tem um elemento para a gente conseguir conversar com o nosso cliente, porque o aplicativo é o mesmo aplicativo de moda. Então, já que você vai pagar a sua fatura, tem a chance de ver o que tem de novidade, o que tem para você, o que tem de oferta específica para você, do que histórias podem ser interessantes para você naquele momento. Então, de novo, é uma oportunidade. O C&A Pay está dentro do mesmo aplicativo da C&A. Então, ele é, entre aspas, um cavalo de Troia de geração de frequência ali, né? Quer dizer, dentro ali você tem um elemento que faz o cliente entrar sempre para gerar frequência, né? Então, a ideia é de tornar mais fácil a jornada. Perfeito. Né? Já que pensei C&A, não tem que ter dois aplicativos. Isso. Não, sem dúvida. Aplicativo da C&A. Não, você resolveu um problema para o cliente e gerou um elemento de frequência. E ele gera, ganha. E ele gera essa frequência. Ganha. E ele gera essa oportunidade da gente ter diálogos. Perfeito. Né? De contar histórias. Então, e aprendizados. E aí vem a outra parte da história, que é uma coisa que a gente vem desenvolvendo mais agora, é que de entender, a partir, obviamente, do consentimento do cliente, mas entender padrões de consumo, padrões de comportamento, padrões de busca, padrões de interesse,
para que com isso a gente construa soluções personalizadas. Então, se o Edu vai lá e busca as camisetas de várias cores, então se a gente tiver um outro nível de outra camiseta parecida com aquela, eu vou falar, oi Edu, tudo bem, cara? Olha só, tem essa novidade aqui para você e tal, tal, tal. Então, assim, ou vou te oferecer uma calça que combina com a tua camiseta. Então, de alguma maneira, te dá a chance de você poder tornar mais relevante essa conversa para cliente. Perfeito. Então, acho que esse eu acho que a história do serviço financeiro, para mim, ele é um instrumento de fidelização muito importante para a gente. E, Paulo, você acha que você passou em alguns momentos, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que você está vendo a chegada da inteligência artificial em toda essa agenda e na CIA como um todo. A gente tem falado que inteligência artificial ela se tornou prioridade, mas não necessariamente uma realidade ainda. Né? Ela começa a virar iniciativas em 2024 para 2025. Para vocês é uma prioridade, é uma realidade? Como é que vocês têm olhado ela em diferentes áreas do negócio? Ô, Edu, assim, eu acho que tem coisas que são muito interessantes. Né? Quando a gente fez lá a nossa estratégia em 19 para o IPO, que a gente chamava de estratégia Fashion Tech, né? E nessa dinâmica, a gente realmente investiu bastante em tecnologia, principalmente em 21, logo depois da pandemia, e fomos construindo uma série de fundamentos que nos dão hoje a possibilidade de acelerar. Então, base única de cliente, base única de dados, transferir tudo para a nuvem. Então, a gente foi fazendo uma série de aplicações, uma série de desenvolvimentos que nos deu uma infra que dá a possibilidade de a gente fazer algumas histórias, por exemplo, da precificação dinâmica. Perfeito. Precificação dinâmica, então, de fato, o que a gente chama lá de precificação dinâmica, basicamente, é um entendimento profundo das curvas de demanda de cada produto em cada loja, e a partir desse entendimento dessas curvas de demanda e dos seus objetivos de negócio, você poder ajustar preços para que essas curvas de demanda mudem. Então, se o produto está indo muito lento, então beleza, baixa um pouco o preço para ver se ele anda mais rápido. Se ele está indo muito rápido, aumenta o preço para ele ir um pouco mais lento, porque você sabe, quando você integra isso com os dados da sua cadeia de fornecimento, o que está vindo aqui de pedido? Qual a volumetria daquele produto que está chegando? Quando? Então, quando você conecta essas informações, você fala, opa, então se eu tinha imaginado que eu ia vender 10 e eu estou vendendo 20, isso gera uma oportunidade de preço. Como acontece em qualquer... Companhia aérea, por exemplo, faz muito bem isso. Plataforma, né? Você vai comprar anúncio nas plataformas, cara, você sabe que depende da demanda, depende do interesse daquela palavra, etc. Então, é o mesmo princípio, mas essa é uma história que mexeu no ponteiro da margem. Isso é uma informação pública, a gente está 13 trimestres consecutivos com aumento na margem bruta da companhia. Eu não sei se tem alguém que já fez isso, eu não sei, talvez tenha. Mas independentemente disso, mas isso dentro de uma história de varejo de moda, com tudo que a gente viveu nos últimos anos no Brasil, essa é uma história diferente. E é diferente porque fizemos diferente. Essa é a beleza do negócio. Aí é que eu falo da tecnologia, voltando na tua pergunta, inteligência artificial, eu acho, cara, que é inevitável. É transformação profunda que está acontecendo. Você pode escolher assistir ou você pode escolher ser protagonista dela. A gente escolheu ser muito protagonista. Então, ele não só é prioridade máxima, mas ele é a realidade já desde 2023 para a gente. Então, tem aplicações no assunto preço, tem aplicações no assunto previsão de demanda e tem outras aplicações que estão sendo desenvolvidas e testadas ao que a gente vem falando nesse momento. Porque inteligência artificial, no final do dia, cara, vai pegar tudo. Porque no final, cara, você pode usar todas as informações ao seu benefício, uma vez que agora existe capacidade de processamento nessa volumetria disponível. Antigamente era impossível. O computador não dava conta. Não tinha capacidade computacional. Exatamente. Hoje em dia, cara, então tudo é possível. Então, vai juntando cada vez mais informações. A pergunta é como você usa essas informações em prol do cliente, tentando maximizar, obviamente, os resultados da companhia. Muito bom.
Muito bom. Bom, estamos chegando aqui ao final aí da nossa conversa. E, Paulo, a gente tem aqui, de fato, um propósito que é não só devolver um pouco daquilo que a gente vem aprendendo nesses últimos 10 anos, mas de também inspirar líderes de varejo com essas conversas que a gente está tendo com grandes líderes de varejo que convidamos para esse ciclo. Então, voltando aí ao nosso tema central, né, do desafio da omnicanalidade, do desafio, né, da orquestração de canais e de como fazer tudo isso, no fundo, melhorar a experiência do cliente e uma maior conexão entre jornada de clientes e experiência que a marca entrega. O que você poderia deixar de recomendações e de inspiração para quem está lutando com essa agenda todos os dias, ou seja, todo mundo, né? Essa é uma agenda universal no varejo, mas baseada um pouco no aprendizado. Se você tivesse que deixar assim algumas recomendações mais fortes, o que você falaria? Olha, cara, assim, é difícil, essa é uma pergunta boa mesmo, mas eu fico pensando assim, se eu tivesse ouvindo um cara que tem experiência, né, nesse negócio, eu fico imaginando o seguinte, cara, tem situações que são mais conjunturais de cada um dos negócios, da forma como o negócio está montado, os modelos organizacionais, os modelos de incentivos, né, de remuneração ou até para promoção das pessoas, então carreira, etc. Então, tudo isso entra na equação de quem está tomando decisão todo dia nos assuntos omnicanais. Tem um assunto que a gente passou aqui antes, que cara, se eu tivesse sentado na cadeira começando minha história, eu ia tentar jogar essa plataforma em cima exatamente da discussão de como eu vou facilitar a vida do meu cliente. Como eu vou facilitar a vida das pessoas? O que eu estou tomando de decisão aqui facilita a vida das pessoas ou resolve a perturbação que estão me fazendo em relação à meta que eu tenho que chegar, ou o meu chefe está me atormentando? Esse para mim, é um dilema forte que acontece, real, que acontece todos os dias nas empresas. E assim, o que eu daria aqui de recomendação cara, pula na direção do cliente. Abraça a necessidade das pessoas. Esse é sempre a melhor solução. Esse é sempre o melhor dos caminhos. Talvez você não consiga vencer todas, mas tudo bem, mas não perde o rumo, cara, não perde a força, que eu acho que no final do dia é a mesma força do cara que decidiu abrir uma empresa em algum momento, cara. Essa força do empreendedor. O cara vê que tem, de alguma maneira, uma oportunidade de fazer a vida das pessoas melhor, mais interessante, mais fácil, e todo mundo chama ele de maluco, e ele, de repente, começa a fazer, e, de repente, dá muito certo, exatamente porque ele faz o fundamento mais importante, que fez a sociedade ou as pessoas uma solução para elas, que é melhor para a vida delas. Então, assim, eu acho que assim, essa dinâmica de propósito é muito importante nessa conversa e muito fácil de falar, dificílimo no dia a dia de fazer. Eu acho muito bom você trazer isso, porque os 2 dos 10 temas que a gente está, né, endereçando aqui falam de centralidade no cliente, é o primeiro deles, e né, é muito bom você fechar dizendo, olha, a coisa mais importante é essa, né, o resto tudo é consequência, e cultura e organização. Né, porque no fundo você também falou, né, no fim do dia, né, quando você vai para a realidade real, a realidade das empresas, né, a vida como ela é, o mundo da execução de tudo isso, você esbarra na questão dos incentivos das pessoas, dos indicadores, da maneira como as empresas se organizaram para jogar um varejo que não existe mais, né, e que agora precisa funcionar de um jeito diferente, mas você tem uma herança e algo que funciona por inércia. Né? Então, muito bom, Paulo, e um enorme agradecimento aqui. Aliás, não deixem de assistir os nossos outros episódios, né? Esse de centralidade do cliente, de cultura e modelos organizacionais, né? Escapou aqui a organizacionais. Não deixem de assistir, tão incríveis também. Agradecer também Paulo Correia, CEO da C&A Brasil, uma aula aqui, né, sobre o nosso tema, que acho que essa era a proposta. Pedir novamente a todos vocês que têm nos acompanhado a curtir esse episódio, né, ativar aquele sininho para vocês não perderem os próximos, que também prometem, e nos seguir nas redes sociais.
e nos vemos em breve.